Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Checkmate. Nosso convidado de hoje é o Nathan Costa, primeiro homem transexual do Rio Grande do Norte. E, Nathan, a gente vai dar continuidade aqui com mais perguntas dos estudantes. A Clécida Fernandes, do jornalismo, é quem faz a próxima pergunta. Nathan, quanto às questões do respeito à saúde física e mental dos homens e mulheres trans, como é que você percebe essa questão e o que é que precisa melhorar? Eu acho que a gente poderia melhorar bem mais na questão da qualificação dos profissionais, né? Nós só temos a doutora Júlia, que é endocrinologista, e alguns psicólogos, mas ainda assim a gente sente que não estão preparados. A doutora Júlia é maravilhosa, com certeza, enquanto endocrinologista, mas a gente ainda percebe que os psicólogos ainda tratam a sexualidade como patologização, e a gente precisa despatologizar essas identidades. E, infelizmente, nós também não temos ambulatório TT aqui. Eu e a Rebeca e a Emily Mel, nós estamos nessa luta para tentar implantar um ambulatório aqui no nosso estado desde 2015, nós já estamos em 2018, e a gente vê que a gente tem uma necessidade, né, específica, até mesmo para atender um atendimento qualificado para a gente, porque não é qualquer hospital que vai saber como dar, por exemplo, a questão da hormonioterapia, a questão de como atender uma mulher trans que tem inflamação no silicone industrial, né? Então a gente precisa desse ambulatório, é um ambulatório específico para atender essa demanda. E aí nós temos um pontapé, que é o posto de Mãe Luísa, que eu também estou à frente. É um posto que um grande amigo meu estava à frente, mas ele precisou viajar. E aí quando ele voltou, eu retomei um pouco do trabalho dele, qualificando esses profissionais, né? Ensinando um pouco sobre como tratar no gênero, sobre como atender, sobre como não ser tão constrangido, por exemplo, né, enquanto médico também, e qualificar, né, esse pessoal sobre a demanda de transexualidade. Nathan, recentemente a gente tem visto muita polêmica, né, sobre a possibilidade da cura gay, né? Eu queria saber qual é a sua opinião, né, e se isso também, né, já que a gente está falando de tratamentos e de psicólogos, se você acha que é possível, né, isso que eles estão, essa possibilidade que eles estão aventando de psicólogos tratarem dessa maneira essas populações. Eu acho que não precisa ter cura para aquilo que não é doença, né? Nós somos pessoas, independentemente de ser transexual, de ser LGBT, de ser homem, de ser mulher, de ser negro, de ser baixo, enfim. Acho que não precisa de cura para o que não é doença. Certo, a gente vai continuar aqui. Agora é a vez da Isabelle Queiroz, do jornalismo, fazer mais uma pergunta. Oi, Nathan. Então, há muitas dúvidas entre a diferença de gênero e sexualidade. Você poderia explicar um pouco para as pessoas? Gênero é a forma de como você se vê, de como você se identifica enquanto indivíduo numa sociedade. Sexualidade é sua afetividade por outra pessoa. Por exemplo, meu gênero é masculino, eu sou Nathan, minha afetividade é por mulheres, no caso eu sou heterossexual. Eu sou homem trans heterossexual. Essa é a diferença. Temos agora mais uma pergunta, Nathan, da Laura Santos, do curso de radialismo. Olá, eu queria saber, né, tivemos recentemente a perda de João Nery, o primeiro homem trans do Brasil. Eu queria saber qual o significado disso, né, e como você se sente também nesse contexto, né? A gente perdeu um pioneiro, na verdade. O Brasil inteiro perdeu. Não foi uma perca apenas para os homens trans, foi uma perca para as mulheres trans também. O João Nery, ele foi o primeiro homem trans no Brasil inteiro a lutar pelos direitos das pessoas trans. Foi ele que reivindicou a lei do nome social, tanto que o nome social de fato chama Lei João W. Nery. E aí o João, desde 1980, da época da ditadura militar ainda, tem lutado por nós, e assim, foi uma perca bem profunda pra gente. E infelizmente a gente tem que conviver com isso, as pessoas partem, mas a nossa história, nós temos que dar continuidade, foi isso que ele pediu e é isso que a gente está tentando fazer.
Vamos para mais uma pergunta dos estudantes. Agora é a vez da Vanessa Labre, do curso de audiovisual. Natan, os transexuais, eles têm uma visibilidade muito baixa na mídia, né? Geralmente associada à violência, à morte, a preconceito, né? Como é que a gente consegue mudar essa imagem, né? Como é que você pensa a importância da mídia para transformar, para ressignificar a imagem do transexual para a sociedade? Eu acho que um bom pontapé assim foi a novela que teve o Ivan, né? Foi uma grande imagem assim do que é ser um homem transexual. Ainda mais você trazendo um tema tão delicado de você pautar. E aí, entendo que a sociedade não entendeu muito, porque é muito complicado quando você tem muitas informações e você quer jogar assim. Imagina só, na novela foi tratado que o Ivan é um homem gay, trans, que engravidou do seu parceiro. E imagina só para a sociedade entender isso, né? Infelizmente, nós, homens trans, começamos a nossa militância em 2005, né? Junto com o IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Eu com mais 2 amigos implantamos o IBRAT aqui, que é um núcleo. E aí nós, com um pouco de tempo, vimos que não era aquilo que a gente queria. E aí nós agora estamos na transparência. Mas é bem delicado, porque os homens trans eles têm uma invisibilidade enorme. Mas é porque eles querem, né? Infelizmente mesmo. É muito difícil você encontrar um homem trans que tenha propriedade para falar sobre a sua demanda. Porque eles não querem. Eles, de fato, querem ser cis. Eles querem ver como pessoas cis. Então, até mesmo quando você começa a sua terapia hormonal, quando você atinge a sua passibilidade cis, você não quer mais se ver enquanto homem trans. Você só quer se ver como tal pessoa, né? Então, isso me machuca muito. Uma das causas também da militância, porque eu vou sair, né? Porque eu vejo só eu lutando por vários, enquanto vários estão em casa. Enquanto eu estou numa margem de uma rua que eu posso ser assaltado, que eu posso, sei lá, posso ser espancado por isso. Então, assim, é basicamente isso. Natan, você já afirmou algumas vezes até que pretende deixar a militância, certo? E você também já disse que muitos trans, eles não estão de frente nesse movimento. Muitos se escondem, talvez por medo. Outros, como você mesmo disse, querem se sentir e estar no lugar de um homem cis ou de uma mulher cis. Você não tem medo de, deixando essa militância, esse local que você tem de frente, de liderança, que outras pessoas não venham para tomar esse posto? E se isso acontecer, a militância acabar perdendo a força ou algo do tipo? Eu acho que o meu protagonismo vai ser só ausentar um pouco. O Natan vai sair um pouco de linha, mas eu vou estar sempre aqui, com certeza. Só que, é como eu disse, a militância, por mais que você faça muito, por mais que você esteja na rua batendo panela, por mais que você esteja dentro de uma Câmara de Vereadores lutando sobre a questão do nome social nas escolas, é muito difícil a gente estar lá. É muito fácil você ser militante de internet. Você está numa cadeira e você está lá digitando. É muito fácil. Mas você se empoderar, você botar a cara a tapa, é muito difícil. E isso me machuca muito. Porque na lei sobre o nome social, se você for olhar na Câmara dos Governadores, só tinha no máximo 3 homens trans ou 4. Em um estado que tem 180. Ou seja, cadê os homens trans do Rio Grande do Norte? Enquanto um fica querendo ser bem mais do que o outro, enquanto um quer ser bem mais passável do que o outro, enquanto um sempre quer militar mais por testosterona do que por direitos. É isso que a militância dos homens trans é. Eu ouvi várias e várias vezes dizendo, palavras de homens trans, segurando no meu ombro e dizendo: Natan, você tem que entender que eu luto por testosterona e você luta pelos nossos direitos. Ou seja, né, isso machuca muito. Então eu também tenho que pensar em mim. Natan existe, Natan tem vida pessoal, né? Então, eu sou ariano, gente, mas eu sou sensível. Eu também sinto as coisas. Então, assim, são coisas que o tempo vai passando e a carcaça da gente vai pesando. E uma hora essa carcaça pesa muito. Então, é basicamente isso. Por isso que eu quero me desligar um pouco da militância. Natan, mas você estava falando aí sobre o seu esgotamento e tal. Você não acha que essa militância
ou esse movimento, além dele não poder parar, ele precisa ter representatividade política. Ou seja, o grupo que você milita, o grupo aqui do Rio Grande do Norte nunca pensou nessa representatividade que vocês precisam para que vocês possam ter mais força para lutar pelas necessidades? A militância ela é um movimento árduo. É um movimento que a gente vem desde 1980, começando pelas mulheres travestis e transexuais. Imagina só você lutar, passar anos lutando pelos seus direitos. Mas chega uma hora que você tem que parar. Chega uma hora que você pensa, estou cansado. Então, é complicado, me dói. Mas às vezes eu também tenho que pensar em mim. Né? Eu já pensei tanto em conjunto, eu já pensei tanto por todos, que eu também tenho que pensar em mim. Porque na hora que eu preciso, ninguém pensa em mim. Né? Então, enquanto eu penso por 180, quem pensa por Natan? Quem pergunta se Natan está bem? Né? Então, assim, só quem sabe do que eu passo é quem convive comigo. Quem liga para mim e pergunta se eu estou bem. Quem liga para mim e pergunta o que é que você está fazendo. É muito difícil eu ouvir isso. É mais fácil você ver Natan em uma faculdade, em uma universidade palestrando. Porque eu acredito na força da educação e que na educação ela pode transformar o preconceito em respeito. Eu acredito nisso, de verdade. Se eu mudei enquanto comigo mesmo, eu tenho certeza que outras pessoas podem mudar. Tenho certeza que outros professores, eles podem mudar. Tenho certeza que outros pais também podem entender seus filhos. Porque se os pais não aceitarem os filhos, a sociedade vai aceitar? Tenho certeza que não. Então, eu também preciso desse espaço para mim. Eu aprendi tudo muito cedo. Eu precisei amadurecer cedo. Eu fui uma criança que praticamente eu perdi os anos de vida que eu tinha, praticamente, teoricamente, porque eu precisava cuidar da minha avó com epilepsia. Eu perdi a quantidade de vezes enquanto eu tive que pular uma janela, quebrar uma porta para chamar ajuda para minha avó. Até eu mesmo entender sobre a minha transexualidade. Então, assim, eu também tenho vida. Eu também já tive depressão, eu tenho ansiedade. Então as pessoas têm que entender que Natan também existe, que Natan não é só militante, que Natan também não é só o primeiro homem trans do Rio Grande do Norte. As pessoas têm que ver isso. E eu também tenho que parar de querer migalhas, né? Eu tenho que querer parar de querer ser ratinho de laboratório, né? Também tem que entender que eu tenho uma biografia, que eu tenho uma carcaça muito grande nas minhas costas. Então é isso, né? Às vezes a gente tem que parar um pouco para pensar em nós mesmos, né? E não só na militância. Certo. Eu vou passar para mais uma pergunta. Agora a Vanessa Labre, do curso de audiovisual, vai fazer mais uma pergunta. Natan, você tinha comentado rapidamente antes sobre a fotografia. Talvez a arte seja esse espaço em que você se encontra completo, em que você não é o ativista, é o Natan, que você pode se expressar, pode se ver inteiro de alguma maneira? Sim, eu acho muito o poder da arte maravilhosa. Captura momentos inesquecíveis, mas eu acho que a melhor arte mesmo é aquilo que a memória jamais pode esquecer. Então, hoje alguém me perguntou qual seria o meu maior medo. E ela me perguntou assim, a morte? Eu falei, não. Meu maior medo é ser esquecido. Então, acho que a fotografia, ela traz exatamente isso, né? Ela captura momentos que você jamais pode esquecer. Mas a melhor lembrança mesmo são aquelas que são guardadas no coração. Quem faz a próxima pergunta é o Manuel Ataíde, do curso de jornalismo. Natan, você comentou sobre a passabilidade, que é um conceito assim que talvez muitos não conheçam, mas que é algo muito importante de ser esclarecido. Então, eu queria que você contasse pra gente o que significa essa passabilidade e quais são as consequências dela. Passabilidade quando, por exemplo, vou começar do começo. Digamos que eu sou um homem trans, não hormonizado, chamado de pré-T. E aí, com o tempo, eu começo a tomar a hormonioterapia. Eu passo a ser um homem trans passável. Eu começo a adquirir barba, começo a adquirir voz, começo a adquirir algumas mudanças corporais. Passo a ter uma passibilidade. Por exemplo, eu sou passável, mas eu me identifico enquanto Natan. Quando todo mundo chega para mim e pergunta, Natan, você é trans? Eu falei, sim, sou.
Diferente dos passáveis, que, você é trans, não fala pra ninguém, entendeu? Então é basicamente isso. Existem muitos homens trans aqui no nosso estado que são invisíveis por conta disso. Eles não querem levantar a bandeira. Mas é tão fácil quando você faz isso, mas quando você precisa de um nome social na sua faculdade ou no seu trabalho, quando você precisa retificar seu nome, você vai lá no seu cartório, né? Então você se apropria daquela lei, mas ao mesmo tempo você se esquece da bandeira que você carrega. Então isso é uma possibilidade. Bom, Natan, a nossa conversa está muito boa, mas o Checkmate está chegando ao final. Eu quero agradecer a sua presença e disponibilidade, enfim, falar de um tema tão importante para a gente. Muito obrigada. Obrigado também a todos os alunos que estão aqui, a você. Espero que onde vocês forem, carreguem um pouco dessa experiência. Espero também que, se houver dúvidas, pode falar comigo. E alguma palestra até dezembro, vocês também podem falar comigo. Ok, muito obrigada. Quero agradecer também aos estudantes de Comunicação Social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. E você de casa pode continuar conectado com a gente pelas redes sociais. Lá você confere esta e outras entrevistas e pode fazer sugestões para os próximos programas. Então curta, compartilhe a fanpage do Checkmate no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!